Sim, 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 estamos de volta. Novamente, mais uma aulinha de Python. Hoje a gente vai ver uma coisa bem, muito boa que a gente pode fazer em Python, que é mexer com strings. Então, quem já programou em C, Java é um pouquinho melhor, mas quem já programou em C com vetor de caracteres vai ter um susto agora, porque é muito fácil, muito barbada mexer com strings em Python. Então, a gente pode trabalhar, sempre que a gente for declarar uma string, ela tem que estar entre aspas duplas ou simples, e a gente pode acessar o conteúdo dela como se ela fosse um vetorzinho, né? Como se ela fosse uma lista. Então ali no caso a gente está declarando fruta, a gente está inicializando ela com o conteúdo banana, e quando a gente acessa a posição 1 de fruta, o que vai ter no conteúdo de letra é a letra A, porque qualquer string começa sempre no índice 0. Então se eu tenho 10 caracteres, eu começo no 0, vou até o 9. A gente pode imaginar uma string como uma série de caracteres, no qual eu tenho a posição, nesse caso aqui, do 0 até o 5, e esse vai ser o conteúdo da letra a partir da posição. Aí vocês podem perguntar, tá, professor, já usou exemplos no qual tu usa aspas simples, né? Às vezes tu usa aspas duplas, e o que eu devo usar? Então a resposta é tanto faz. A gente pode usar em Python tanto aspas simples quanto aspas duplas. O único caso que a gente tem obrigatoriamente que usar aspas duplas é quando a gente vai querer botar no texto que vai aparecer aspas simples, e o contrário também é verdadeiro. Quando eu quero colocar aspas duplas no meu texto, que vai aparecer para o usuário, eu coloco aspas simples no meu texto total. Tem uma função chamada len, que seria length, que é comprimento em inglês, e ela vai me dizer a quantidade de caracteres que eu tenho na minha string. Então nesse caso ali a gente tem banana, então a gente tem 6 caracteres. Uma coisa boa em Python é que a gente pode também usar a posição negativa, ou seja, se eu colocar fruta índice -1 com colchetes, eu estou acessando a letra A, a última letra a última posição do meu vetor. E se eu botar -2, a penúltima e assim sucessivamente. Então a gente pode ir de trás para frente numa string. Se eu usar 0, 1, 2, 3, aí eu estou indo desde o início. Uma dica importante é que a gente sempre vai da 0 até -1. Então, mesmo que o len nos retorne 6, a gente só pode acessar a posição 5 no máximo. Então, ele sempre começa em 0 e vai até n-1. For é um comando poderoso aqui em Python e ele é bem abrangente, ele é bem flexível. Então, eu posso usar o for, por exemplo, se eu tiver uma string dentro de uma variável fruta, no exemplo ali, e eu posso usar o operador in. Então, nesse caso, toda vez que eu entrar no for ali na nossa repetição, eu estou no nosso parafácil, eu estou usando letra como uma das letras de fruta. Então o que acontece é que cada vez que ele entrar no laço, ele vai ter a primeira letra, depois a segunda letra e assim sucessivamente. Uma função que a gente pode usar também em Python para gerar uma série de números é a função range. Então ela é bem útil. O que acontece é que ela recebe 3 parâmetros. Naquele exemplo ali de baixo, eu quero ir de 3 a 1, então eu coloco 3, que é o primeiro índice, até onde eu vou, nesse caso 0, então eu sempre tenho que botar um valor a mais, porque ele não vai até o último valor, e depois o passo, ou seja, se eu não colocar nada, o padrão é sempre de 1 em 1, nesse caso como a gente está fazendo de 3 até o 1, a gente está indo ao contrário, a gente tem que botar o passo -1, ele é bastante útil em for's. A gente pode fatiar uma string, então a gente tem ali uma string no qual a gente tem 3 nomes, Pedro, Paulo e Maria, e eu posso, além de colocar somente o índice, que nem a gente fez antes, a gente pode também botar 2 pontos e botar um intervalo. Então, no primeiro exemplo, a gente está fatiando a string total, da posição 0 até a posição 5. Notem que a gente vai sempre até a posição n-1 que a gente coloca ali. Depois a mesma coisa para baixo, do 7 até o 12, e depois do 15 até o 21. Então a gente recortou, a gente fatiou a nossa string original em 3 partes. E o que vocês acham que faz só 2 pontos dentro de um colchetes, a partir de uma string? Porque ali a gente fatiou. Quando a gente não coloca nada e põe 2 pontos em um valor, a gente está indo desde o início até a posição que a gente colocou. Se a gente colocar
um valor, 2 pontos e nada depois, a gente está indo daquela posição até o final da string, sem precisar saber o tamanho dela. Tá, e se eu colocar 2 pontos só? O que acontece é que eu vou estar colocando a string inteira. Então isso normalmente não é muito útil, mas pode acontecer de ser usado. Também posso concatenar strings. Da mesma forma que a gente soma um valor com outro, valor matemático, a gente pode concatenar com um símbolo de mais, duas strings, e ele vai, nesse caso aqui, unir a string Ada com a string Lovelace. Posso usar a função title a partir de uma string também. Então, naquele caso, é bem parecido com o exemplo anterior. A única diferença é que, quando eu chamo title para full name, toda minha string, onde tiver uma palavra, a primeira letra vai ser em maiúsculo. Posso usar barra T e barra N, que são caracteres especiais, para a gente dar um tab naquele momento que está dentro da string ou dar um enter. Posso usar o right strip, left strip e o strip normal. Então, o right strip, que é eu tiro tudo que é espaço em branco no final da minha string. O left strip, que é o L strip, eu tiro tudo que é espaço em branco na esquerda da minha string. E o strip tira dos dois lados. Então isso pode ser útil quando eu recebo alguma coisa do usuário e ele deu espaço antes de digitar o nome dele, por exemplo, ou deu muito espaço depois. Isso previne erros e não cria uma string muito grande para a gente armazenar. Isso é muito legal. É difícil de encontrar isso em outras linguagens, né? Para comparação de strings, o que acontece? O igual igual é bem tradicional, estou comparando se é uma coisa igual a outra. Ele funciona perfeitamente. E o exemplo de baixo ali, a gente está comparando com menor e maior. E isso vai nos dizer se realmente ele está ordenado. Ou seja, se eu tiver um conteúdo ali em palavra, por exemplo, abacaxi, ele vai entrar no primeiro if, porque ele vai dizer que abacaxi é menor que banana. Agora, se eu tiver cactus, por exemplo, ele vai entrar no elif e vai dizer que é maior que banana. Ele funciona e coloca em ordem alfabética. O único cuidado que vocês têm que ter é que em Python o padrão é letras maiúsculas vêm antes de minúsculas. Mas quando vocês quiserem testar, vocês podem usar funções como lower e upper para transformar tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo, na hora de comparar. Então aqui a gente vai implementar uma funçãozinha chamada find. Essa funçãozinha, a gente está usando o def, o nome da função é encontrar. A gente recebe dois parâmetros de entrada, uma palavra e uma letra, que a gente quer encontrar dentro da palavra. A gente está fazendo uma repetição ali no qual a gente está usando um contador. Nosso índice começa em 0. Enquanto esse índice for menor do que o número total de caracteres da palavra, usando a função len, eu vou fazer o meu índice andar 1 nele mesmo. Então eu pego o valor atual dele, somo 1, armazeno lá novamente no índice. E o meu if ali, o que ele está fazendo? Eu estou pegando a minha palavra inteira, acessando a posição desse índice atual, comparando com a letra que eu quero achar. Se eu encontrei, eu retorno aquela posição e paro de executar a função. Caso eu não tenha encontrado, eu vou ir até o final. Eu não vou encontrar, ele vai sair do while e vai retornar -1. Então, caso ele não seja encontrado a letra dentro da palavra, a posição -1 é retornada. Então, aqui a gente tem um módulo muito legal que ele tem uma série de funcionalidades, que é o string. Então, quando a gente importa esse módulo string, a gente tem uma série de funções, como por exemplo o find. Então a gente não precisa implementar que nem a gente fez no slide anterior. A gente pode simplesmente dar um import string e no momento que eu quero achar a posição, eu uso o nome string.find, passo uma string, passo a segunda string que eu quero encontrar, ele vai me retornar o índice. Aqui alguns exemplos de uso. Eu posso usar tanto que nem no primeiro exemplo ali, que eu quero achar o primeiro na dentro de banana, ele vai me dar a posição 2, lembrando que a gente começa sempre na posição 0. Eu posso também ter um terceiro parâmetro, que é a posição inicial, onde eu vou começar a procurar dentro da string. Então, nesse exemplo, ele vai começar a procurar a partir do terceiro caractere. E eu também posso indicar uma fatia ali da string, ou seja, um trecho que eu quero procurar. Então, ele vai procurar do 1 ao 2, da posição 1 ao 2, a letra B dentro de Bob. Como eu botei de 1 ao 2, ele não vai encontrar, vai retornar -1, porque ele vai procurar só onde tem a letra O. Isso é muito útil, a gente usa dentro do módulo strings ainda. A gente tem alguns sistemas de letras, ou seja, eu tenho algumas constantes ali que vão conter, nesse caso, todas as letras. Então, se eu der um print, por exemplo, de string.ascii letters, eu estou mostrando todas as letras, tanto as maiúsculas quanto minúsculas. Agora, eu posso usar a string lowercase, também ASCII lowercase, para representar só as letras minúsculas, a ASCII uppercase para todas as letras maiúsculas e o digits para todos os números.
Então isso é bastante útil se eu quiser reutilizar essas strings para fazer alguma validação, testar se alguma coisa, alguma letra ou não. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui de baixo, estou definindo uma função chamada e minúsculo, que recebe uma letra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar dentro do ASCII lowercase todos aqueles caracteres minúsculos. Eu vou chamar a função a partir dessa string chamada find, a funçãozinha que eu tinha mostrado antes. Passar a letra que eu recebi como parâmetro. Caso ele encontre um índice -1, isso vai dizer com que ele não está dentro dessa string, então vai dizer que não é minúsculo. Caso ele encontre um valor diferente de -1, vai dar verdadeiro e vai funcionar o é minúsculo. Ali no caso a gente tem o defmain que está reutilizando esse código, essa funçãozinha. Então eu estou pedindo uma letra para o usuário, estou chamando o é minúsculo e ele já vai me retornar se é ou não é. Uma coisa que vocês podem fazer é reutilizar esse código e modificar para criar duas funções extras. Então o é maiúsculo, no qual vocês vão ter que usar o ASCII uppercase, é bem similar à função. E o é número que vocês podem usar o string.digits também. Quem quiser saber mais facetas do módulo string, pode acessar aquele link ali da documentação oficial do Python sobre o módulo string. É bem interessante vocês darem uma fuçada nisso. Eu tenho algumas alternativas para fazer aquela mesma funçãozinha. Então, nesse segundo é minúsculo 2, eu estou dizendo que se o caractere que me passaram, que está dentro da variável ch, está dentro, então a gente usa o operador in para representar e verificar se ele está dentro de toda aquela minha string ASCII lowercase. Ou posso também usar o próprio código ASCII dos caracteres, que eu estou fazendo ali no é minúsculo 3. Então eu estou comparando o A minúsculo com o Z e com o CH, com essa variável que me passaram, com esse caractere que me passaram. Então, se ele tiver entre A e Z, nesse caso aqui, minúsculos, ele vai retornar verdadeiro. Agora, umas funçõezinhas úteis. O isLower vai verificar se a minha palavra está em toda em minúscula, o isUpper se está em toda em maiúscula, e o isSpace é um espaço em branco. Eu também tenho o isAllNum, que é para verificar se eu só tenho números e letras. Por que vocês acham que deu falso ali no isAllNum nesse primeiro exemplo? Porque a gente tem um espaço em branco também. Então, ele vai dar falso para todos os exemplos ali. Tanto para o isAllNum, quanto para o isAlpha, que é para testar se só tem letras, quanto para o isDigit, que é para testar se só tem números. Agora, se a gente passar a palavra a gente tem tanto o isAllNum quanto o isAlpha vai dar verdadeiro, só o que é para testar números que não vai dar falso. Agora, se a gente passar um número único, que vai dar falso é apenas letras. E se a gente passar palavra e 12, sem o espaço em branco, o único que vai dar verdadeiro é o isAllNum. Então, a gente fez todos os casos possíveis aqui de exemplo dessas três funções. Tem mais algumas funções bem interessantes, como a count, que tem ali embaixo um exemplo. Tá faltando umas aspas duplas no A só. A gente está contando a quantidade de vezes que aparece a letra A dentro de palavra. Então, nesse caso, ele vai me retornar o número 3 em quantidade. A gente tem a função endsWith, no qual eu passo uma string e vejo se ela está dentro, se ela termina, se a última ocorrência da string original é o S1. O startsWith, que é para fazer a mesma coisa, só que para verificar se ela começa com esse 1. Tem o find que eu mostrei antes, e tem o rfind, que é para mostrar o meu find mais à direita, por isso que é R, de right. Então, eu vou pegar o último índice, a última ocorrência, de onde aparece aquela palavra dentro, a posição da última ocorrência, dentro da minha string original. Posso transformar tudo para minúsculo com lower, posso transformar tudo para maiúsculo com upper, posso trocar maiúsculo por minúsculos com swap case, e posso substituir, essa é bem legal, eu posso substituir com replace a minha string onde aparece o old pela nova string new. Então, ali tem um exemplo bem simples, tem o Ada Lovelace escrito com a primeira letra maiúscula. Quando eu chamo com o upper, ele transforma tudo para maiúsculo. Quando eu chamo to lower, ele transforma tudo para minúsculo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa primeira questão. A gente tem um exercício aqui no qual se chama nome ao contrário em maiúsculas. Então, o que o nosso programa precisa fazer? Ele tem que pedir um nome para o usuário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a variável nome, pedir com input. A gente precisa chamar alguma outra função aqui no input? Não, porque a gente quer só trabalhar com strings. Então,
como o input sempre retorna uma string, não tem problema. Vamos pedir aqui, informe texto. Acabamos de fazer a leitura. Agora a gente já tem na variável o nome e o conteúdo. Eu tenho que mostrar de trás para frente. Se eu fosse mostrar o nome normal, bastaria eu escrever print nome, nome, e funcionaria. Agora, se a gente quer mostrar ele ao contrário, o que a gente pode fazer? Vamos fazer de várias formas aqui. Vamos fazer um exemplo, vamos ver. Vamos usar um for. Então, se eu quisesse fazer, eu posso ter uma variável para contar, usar o in e vamos usar o range, que cria aquela lista, aquela sequência de números. O que a gente vai fazer? Se eu quisesse ir da posição 0 até o número total, eu faço isso e ia funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Nome na posição i. A gente pode também colocar, isso aqui é uma dica legal, a gente pode colocar esse end como parâmetro aqui na hora do print, ele não vai dar um enter toda vez que ele usar o print. Então vamos ver se funciona isso. Feliz. Perfeito. Ele escreveu cada uma das letras. E se a gente quiser fazer o contrário, a gente só inverte aqui. Ó. Tamanho total, menos 1, porque eu vou, por exemplo, se eu tenho 5 caracteres, eu quero ir do 4 até o 0, e o lame retorna um número total de letras. Eu vou até a posição 0, menos 1, desculpa, que lembrando que o range sempre vai na posição, não vai até a posição que eu quero, né? Sempre uma a menos, então eu tenho que botar menos 1 para ele ir até o 0, e o passo vai ser de menos 1 e menos 1. Vamos ver se funciona. Vamos botar o feliz de novo lá. Feliz. Perfeito. Feito então o exercício. Se alguém tem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, pode se inscrever no canal, pode curtir o vídeo e até a próxima.